Olá, boa tarde, irmãos. Estamos aqui gravando nosso vídeo para o culto de oração, logo mais à noite. Espero que os irmãos estejam bem, estejam acompanhando os nossos estudos, estejam orando ao Senhor, fazendo seus cultos domésticos e pedindo que o Senhor esteja ajudando nossa igreja, nossa cidade, nosso estado, nosso país, o mundo, de uma forma geral, a passarmos por esse momento confiando nos cuidados do nosso Supremo Pastor. Vamos continuar trabalhando no Salmo 23. Hoje a gente vai avançar um pouco mais, essa é a quarta mensagem. Você que não pegou todas as mensagens, seria bom dar uma olhadinha desde o primeiro vídeo, para que possa então compreender melhor. Hoje a gente vai trabalhar em mais um verso. Ainda estamos no verso 3, só que na segunda parte. O verso 3 do Salmo 23 diz o seguinte: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Senhor nosso Deus, pedimos a tua ajuda e o teu auxílio para compreendermos as tuas verdades e para, uma vez aprendendo sobre essas verdades, possamos te amar mais, possamos confiar mais na tua pessoa, no teu ser e procurar fazer a tua vontade. Que nessa crise, nesse período de pandemia, possamos nos apegar às verdades desse Salmo 23 e uma vez se apegando a essas verdades, possamos passar por essa situação confiantes de que tu estás conosco em todos os momentos. Eu peço a tua ajuda, oro pedindo que tu cuide de cada um dos irmãos, amigos que escutam então nossas mensagens, abençoando a todos, dando saúde, dando proteção e dando fé para continuarmos confiando em Ti. Eu oro, peço a Tua ajuda em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Ok, nas últimas mensagens, essa é a quinta, como diz, nós aprendemos várias verdades. Na primeira mensagem nós aprendemos sobre a figura do pastor, onde ele cuida das suas ovelhas, como? Guiando, alimentando, protegendo e resgatando. Então nós podemos comparar aquilo que os pastores do Antigo Oriente Bíblico faziam com a pessoa de Deus. Ele cuida do seu rebanho. Ele guia, ele alimenta, ele protege e ele resgata. Na segunda mensagem, nós vimos a expressão nada me faltará. Aprendemos que essa verdade não significa o que nós desejamos, mas significa aquilo que é básico, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos de forma básica. Não necessariamente os nossos desejos. Deus não está aqui para satisfazer os nossos desejos. Ele não é o nosso gênio da lâmpada. Ele é o Senhor que cuida. E tal como o pai cuida do seu filho, nós que somos pais sabemos disso. Damos aquilo que precisamos, muitas vezes não aquilo que eles querem, mas aquilo que eles necessitam. Deus faz o mesmo com o seu rebanho. E aquilo que eu não tenho, provavelmente é porque eu não preciso. Aquilo que eu não preciso, Deus provavelmente Ele não vai me dar. Isso foi então a segunda mensagem. Na terceira mensagem, nós aprendemos sobre o verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas do descanso. Nós podemos trabalhar a respeito do descanso que nós precisamos. Esse descanso Deus ele nos dá, mesmo em meio a crises, mesmo em meio a períodos turbulentos, Ele é o único que nos pode fazer descansar. Ele alimenta de forma adequada e nos leva para águas tranquilas
e então Ele deixa nossa alma descansar. Só através do Supremo Pastor, você e eu, podemos descansar realmente diante das tragédias, diante das dificuldades que nos sobrevêm. Na última mensagem nós falamos do refrigério da alma, que na verdade fala da restauração. Muitas vezes saímos do caminho do Senhor, não andamos de acordo com os seus padrões, mas o Supremo Pastor, Ele nos restaura a alma, Ele nos traz de volta. Aprendemos que os inimigos nos afastam, o mundo, a carne, o diabo, mas aprendemos também que a tristeza muitas vezes nos faz estarmos longe do Senhor, né? O fato de não estarmos naquela condição que muitas vezes nós queremos, e o desânimo então vem, nos pega e nos faz muitas vezes ficarmos longe do Senhor. Pode ser que estejamos desanimados nesse momento, né? Alguns dias já dentro de casa, sem sairmos, não podemos ir às nossas igrejas, estar lá fisicamente com os nossos irmãos. Talvez algum parente que você gostasse de ver não está podendo ir ao encontro dele. Talvez isso te deixe então desanimado. Mas em meio ao desânimo, que pode nos levar então a nos afastarmos do nosso Deus, Ele restaura a nossa alma. Ele restaura todo o nosso ser. O tema da nossa mensagem hoje é andando nas veredas da justiça. Justamente a segunda parte do verso 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vamos nos deter principalmente na expressão vereda da justiça, uma vez que o guiar faz parte do cuidado de Deus, é Ele cumprindo a sua função. Primeira mensagem, nós falamos disso, nós não vamos então repetir. Caso alguém tenha dúvida, acessa lá. Primeiro vídeo, você vai então poder encontrar essa mensagem. Então, o que significa a expressão andar pelas veredas da justiça? Guia-me pelas veredas da justiça. O pastor Almir Marcolino, em seu livro Nada Me Faltará, ele começa justamente explicando isso. A palavra justiça é usada nas Escrituras para se referir ao modo de vida, ele diz. O viver justo, de acordo com a lei de Deus. Caminhos de justiça são as veredas direitas e corretas. O viver conforme a vontade de Deus. Também indica o estado de quem vive de acordo com estes padrões. O mesmo vive na justiça de Deus, não na sua própria justiça. Sendo assim, ele é declarado justo, isto é, livre de qualquer culpa ou condenação diante do tribunal de Deus. Então, andar nas veredas da justiça, nós vamos estar focando no aspecto em que nós somos declarados justos diante de Deus. Não temos uma justiça própria, precisamos então de uma justiça superior, uma justiça que seja perfeita. No caso, não é a nossa, no caso, é a justiça de Cristo. E uma vez que Ele nos justifica, então iremos trabalhar um pouco, só um pouquinho mesmo, sobre a doutrina justificação da fé. E trabalhando então nessa doutrina, vamos poder aprender verdades maravilhosas. Como o rebanho de Deus anda nessa justiça? Como é que ele anda? Primeiramente, não é segundo a nossa própria justiça, como eu acabei de falar. Por quê? Porque nós não temos justiça própria. Olha o que a Bíblia diz sobre essa questão de justiça própria.
O apóstolo Paulo, em Romanos, ele mostrando a realidade do pecado sobre todas as pessoas, começando dos judeus e passando pelos gentios, a partir do verso 9 até o verso 18, ele traz uma lista e ele avança pelo 19. Mas olha o que diz, verso 9. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito? Aí ele fala uma verdade que muitos não querem ouvir. Não há um justo, nenhum sequer. Vivemos numa sociedade onde as pessoas se acham justos por não praticarem determinadas coisas. Por exemplo, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Então, estou num padrão de justiça. Eu até faço algumas coisas erradas, muitos dizem. Mas o que eu faço de bom é superior ao que eu faço de ruim. Afinal, é só umas mentirazinhas, não é nada grave. E aí, então, vai tentando equilibrar e acha que isso é justiça. Infelizmente, isso não é justiça. Paulo diz, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que com suas próprias forças possa fazer atos que realmente agradem a Deus de forma completa. Não. Verso 19, depois você pode ler em casa o resultado de não sermos justos, o que é que nós fazemos, onde nós andamos. Ele, versículo 19 diz, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Não podemos produzir justiça. Na verdade, diante de Deus, o homem tem uma dura realidade. Ele é culpado. Por quê? Por causa do seu coração. No último vídeo nós falamos que um dos nossos inimigos é a carne. Carne essa herdada, né? A carne sendo a natureza pecaminosa. Aquela natureza herdada do primeiro casal, herdada do nosso representante Adão. Nós então, por herdarmos essa natureza pecaminosa, o nosso coração, a nossa vontade é contra a vontade de Deus. Olha o que é que Isaías diz no capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha. Todos nós murchamos como a folha. E as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Quando ele diz, todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, ele quer dizer que tudo aquilo que a gente procura fazer com o propósito de chegar a Deus, de obter a graça de Deus, é como se fosse eu tentando me limpar, você tentando se limpar com um pano sujo. Fazendo uma comparação. Pense numa pessoa limpando a casa. E ela então utiliza um pano. E ela faz uma limpeza completa. E ao final da tarde ele tem a sujeira, porque ele estava limpando, ele suou e o sujo caiu em cima dele. E ele diz, eu vou tentar me limpar com esse pano de chão. E aí ele pega o pano e começa a se esfregar, tentando se limpar. Essa seria uma comparação de alguém que tenta chegar a Deus com seus próprios esforços, com as suas próprias obras, com a sua própria justiça. A sua justiça é como trapo de imundícia. Como então eu adquiro essa justiça? Como eu consigo essa justiça? Não é segundo o meu esforço, mas é segundo Cristo, mediante o que ele fez na cruz do Calvário, morrendo e ao terceiro dia ressuscitando. Estamos bem perto daquilo que chamamos de a Páscoa.
comemoramos justamente isso, a morte do Senhor e a ressurreição. Então, somente através daquilo que Cristo fez e com fé e arrependimento, eu me aproprio, então, dessa justiça. Dessa justiça que procede do Senhor Jesus Cristo. Que eu e você, infelizmente, isso é uma verdade que eu tenho que dizer para você, meu ouvinte, talvez você não conheça Cristo, você não pode produzir a própria justiça. Ela tem que partir de Cristo. De eu e você termos fé e arrependimento no que Ele fez na cruz do Calvário. Precisamos entender, pensando na justiça de Cristo, naquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Ele morreu. Nós chamamos de uma morte substitutiva. É um aspecto muito importante dessa verdade. Por quê? Porque nos mostra que Cristo agiu como nosso substituto. Ele tomou os nossos pecados. A ideia comum é que Deus levou os nossos pecados. Os pecados foram colocados sobre Jesus ou transferidos de nós para Ele. A Bíblia, ela faz muita referência a essa verdade. Por exemplo, Isaías, livro 64, a gente volta um pouco e vai em Isaías 53. Isaías 53, versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, os nossos pecados, daqueles que colocam sua confiança em Jesus, na sua morte substitutiva, é como se nossos pecados fossem lançados sobre Jesus. O pagamento que era devido ao ser humano por conta do seu pecado foi pago, porque um substituto tomou o lugar. O servo sofredor, Jesus. No Novo Testamento, vários textos também ilustram. Não dá para usar todos os textos, o nosso propósito não é fazer um estudo exaustivo sobre a justificação, mas fornecer alguns textos. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz isso. Vamos ler. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a morte de Cristo é a justiça de Deus sendo então aplicada. Ele não conheceu o pecado, mas os nossos pecados são lançados sobre Jesus. Essa é a ideia. Gálatas, um pouquinho mais adiante, a carta de Paulo às igrejas da Galácia, 5, no caso de Gálatas 3,13, diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, a maldição que devia vir sobre nós, a condenação eterna, ela foi lançada sobre Jesus quando ele voluntariamente se entrega para morrer como nosso substituto. E um último versículo, que em 1 Pedro 2:24, diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz. Carregando o quê? Os nossos pecados. Essa é a ideia de um substituto. Ele leva a nossa culpa. Ele na cruz carrega os nossos pecados. No Antigo Testamento, entre os israelitas, na lei que Deus deu a Moisés, era uma
figura que apontava para Cristo. Tinha o grande dia da expiação, Levítico 16 fala isso, onde 2 bodes eram então trazidos. Um era morto. O sacerdote colocava a mão na cabeça dele. E ele então simbolizava. Ele morria, simbolizando, levando os nossos pecados. Morrendo por nós. No caso, pelos judeus. E o outro bode, ele era mandado para o deserto, como levando os pecados do povo. Jesus esses cordeiros, carneiros, eram então uma representação daquilo que Jesus faria. Na carta de Hebreus, uma das epístolas gerais, ele trata muito disso, como aqueles animais sendo símbolos, tipos ou sombras daquilo que Cristo faria. Isso é tanto verdade, e os judeus esperavam isso, que João, capítulo 1, versículo 29, diz aquela frase, versículo conhecido: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele diz aquilo, os judeus, eles entenderam o que ele queria dizer, porque aquilo remetia aos sacrifícios que ele fazia. E então ele aponta para Jesus, dizendo que ele, Jesus, é esse Cordeiro, que leva o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque ele leva sobre si. Então, a morte substitutiva, que está intrínseca ou inserida, melhor dizendo, na doutrina da justificação pela fé, é algo que nós podemos nos apropriar, crendo e nos arrependendo dos nossos pecados. Além da morte substitutiva, é interessante nós lembrarmos das figuras. A justificação é uma figura, mas ela é para a morte de Cristo. Mas a morte de Cristo, ela tem outras figuras. Por exemplo, remete à propiciação. Nos introduz aos rituais de um sacrifício no templo, onde a ira do Deus eterno é satisfeita. Tem a figura da redenção, que lembra das transações no mercado, onde o escravo era comprado. A regeneração fala do nascimento, de uma nova vida que é dada. Nós nascemos uma vez, mas a regeneração nos dá um novo nascimento. A reconciliação lembra-nos da figura e experiências de amigos e familiares, onde em algum momento nós brigamos, discutimos, mas aí nós reconciliamos. E tem a figura da justificação, que nos remete ao tribunal. O que ela quer dizer quando fala do tribunal? Pense numa imagem, pense em alguém sendo julgado. Então lá tem um juiz, lá tem o acusador, o promotor, lá tem o advogado e lá tem o réu. Então, claramente as figuras são bem encaixadas. Deus é o juiz, Jesus é o nosso advogado, Satanás é o nosso acusador e cada um de nós somos os réus. Então, o acusador diz os nossos vários pecados que nos afastam de Deus e apontam as nossas falhas e diz que nós não somos dignos de sermos livres, de sermos libertados. O juiz então olha e analisa e conclui que aquilo é verdade. O advogado, ele não diz muita coisa. Ao ouvir a sentença do juiz de culpado, o advogado vai para o juiz e diz no seu ouvido: eu quero cumprir a pena no lugar dele. Eu quero substituir ele. E então, o juiz aceita que aquele advogado tome o lugar daquele réu culpado. E aí ele declara aquela pessoa não culpada. Por quê? Porque alguém
o advogado, Jesus, ele paga o preço, ele substitui. Essa é a imagem. Estávamos no tribunal, éramos culpados, mas Jesus tomou o nosso lugar. O que eu preciso fazer? Crer e se arrepender. Uma definiçãozinha de justificação, então, já que nós vimos o aspecto substitutivo, vimos a imagem que ela representa, uma definição seria: a justificação pode ser definida como ato gracioso e judicial de Deus, pelo qual ele declara, presta atenção, ele declara, ele não torna a pessoa justa, é uma declaração, ele declara justa os pecadores crentes arrependidos. Na base de quê? Da justiça de Cristo, que ele foi creditada, perdoando então os seus pecados e adotando-lhe como filho, dando-lhe direito à vida eterna. Essa é uma definição tirada do teólogo Erickson. Nos escritos de Paulo, a palavra grega é claramente usada no sentido forense, ou seja, no sentido legal, como declarando que um pecador é justo. Isso significa o oposto de condenação. Dois versos, ou dois trechos, podem confirmar essa ideia. Romanos, capítulo 4, do 1 ao 5, fala dessa justificação. Deixe-me ler rapidamente. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que não trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui Paulo usa o exemplo de Abraão, para mostrar que o homem é justificado não por obras, mas pela fé, crendo em Jesus Cristo. E mais na frente, quero frisar, capítulo 8, pelo menos dois versos, 33 e 34. Capítulo 8, capítulo belíssimo. Mas, no versículo 33 e 34, traz a ideia principal da justificação. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, as expressões quem tentará acusação contra os eleitos, no verso 33, e quem os condenará, no verso 34, está em contraste, então, com a justificação. É Deus, é Cristo quem justifica, porque foi Ele quem morreu. Foi Ele que deu a vida. Foi Ele que tomou o nosso lugar. Então, a justificação é o contrário de condenação. Nós fomos justificados porque alguém foi condenado em nosso lugar e nós então fomos declarados justos, baseados na morte de Cristo. Isso nos leva a uma outra ilustração. Hoje a gente está trabalhando com várias ilustrações, que é a do livro contábil. Quem já trabalhou com contabilidade, já fez alguma coisa, sabe que tem uma coluna com a descrição, tem uma coluna com a saída, né, quando sai algo você coloca. Quando entra algo ele tem a coluna positiva. E aí o total. Então, no nosso livro contábil, tinha a descrição das nossas falhas. A mentira, o palavrão, a desobediência aos pais, o adultério através do pensamento, e sempre na coluna negativa. E era cheio, nosso livro era cheio, nossa folha contábil estava cheio. Essa era a nossa situação, totalmente negativa. E tem o livro contábil de Cristo, onde mostra que ele cumpriu toda a lei, obedecendo o Pai, fazendo a vontade de Deus. E nessa descrição vai para o lado positivo. E só tem positivo, não há nada de negativo. Então, o que acontece? O positivo de Cristo é transferido
para o negativo. E ele supera o negativo, então ele cobre o positivo. Né? Quem já trabalhou, quem já estudou, né, na escola, tem lá, né, se eu tenho 2 negativos e tenho 5 positivos, então eu vou ter agora 3 positivos. Então é isso, porque o positivo de Cristo supera o negativo. E aí eu recebo o saldo positivo dele. Minha conta é zerada e não somente zerada, é deixada com saldo positivo. Lições de andarmos nas veredas da justiça. Deus é o nosso pastor e Ele nos guia pelas veredas da justiça. Não a nossa justiça, mas a justiça de Cristo. E uma vez conseguindo a justiça de Cristo, eu sendo declarado justo, não culpado, com base no que Ele fez, eu separei 2 lições. Primeiro, quando colocamos nossa fé na morte e ressurreição de Cristo, como substituto nosso, podemos nos livrar da culpa do pecado, pois ela é perdoada e cancelada. Muitas pessoas vivem sofrendo, vivem exaustos, vivem cansados, por causa que tem culpa do seu pecado. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que você pode estar nessa situação. Jesus pagou o preço do seu pecado e Ele te livrou dessa culpa. Você não vai ser penalizado eternamente por ela e você pode se sentir aliviado por colocar o seu peso na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2, verso 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, a dívida, a culpa que nós tínhamos, foi cancelada, encravando na cruz. Olha aí, que coisa maravilhosa. Eu e você podemos descansar, podemos colocar toda a culpa do nosso pecado, seja ele qual for. Tem 2 verdades que eu gosto sempre de enfatizar. Não existe pecado tão pequeno que não precise ser cancelado pela cruz de Cristo. Assim que não existe também um pecado tão grande que seja incapaz de ser cancelado pela cruz de Cristo. Não, todos os pecados. O que você precisa fazer é confiar em Jesus. O que você precisa fazer é se arrepender dos seus pecados e deixar que Cristo pague eles para você. Assim você se livra dessa culpa através da justificação pela fé. E assim você pode andar pelas veredas da justiça. Essa vai direcionada aos crentes. Sirva ao Senhor, sentindo-se grato pelo que Ele já fez por nós. Sem Ele, caminhávamos para a perdição eterna. Sirva ao Senhor. O nosso caminho nos levava ao inferno. É o que a Bíblia ela fala, né? As pessoas não gostam de ouvir sobre o inferno, mas é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala mais de inferno do que de céu. Esse era o nosso caminho, mas através da morte de Cristo, Ele então nos possibilitou que, ao tivéssemos fé e arrependimento, nós então saíssemos desse caminho. Na verdade, nós não saímos. Ele nos tira desse caminho. Essa aqui é a verdade. Certo? Então, o que a gente precisa fazer? Servir mais ao Senhor. O que você tem feito na sua casa durante essa pandemia que tem servido ao Senhor? Você tem lutado contra os seus pecados? É uma forma de servir ao Senhor. Você tem procurado saber das necessidades dos outros irmãos, saber se eles estão doentes, saber se eles precisam de alguma coisa para auxiliá-los? É uma forma de servir a Deus. Você tem tratado bem seu cônjuge, seus filhos, seus pais, mostrando, muitas vezes eles são descrentes, mostrando que você é uma pessoa transformada. Isso é uma forma de servir a Deus. Você tem consolado as pessoas em meio a essas tribulações que estamos passando, confortando os corações delas. São formas de servir a Deus. O que você vai fazer quando essa pandemia acabar? Você vai continuar sendo o mesmo? Muitas vezes, indo para a igreja, sentando na cadeira, ouvindo sermões, mas não tomando atitudes realmente que mostram um serviço real ao Senhor?
São coisas que podemos fazer, são coisas que podemos pensar enquanto estamos nessa crise. E quero encerrar, comecei lendo o livro do pastor Almir Marcolino, quero encerrar também lendo um último parágrafo desse livro. Diz assim: o Senhor guia as suas ovelhas à justiça de Cristo, e assim justificada, recebem o Espírito Santo, que as ajuda a viver em justiça diante dele para usufruir os resultados dessa justiça. Em resumo, ele guia até ele mesmo, e elas, convertidas a ele, vivem em obediência e desfrutam das bênçãos da comunhão com ele. Essas ovelhas, ainda neste mundo, sofrem ataques, mas esperam confiantes aquele dia, quando o Cordeiro que deu a sua vida por elas irá apacentá-las e guiá-las. Que esse seja o nosso sentimento, que esse seja o nosso consolo quanto a essa verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo teu cuidado maravilhoso. Obrigado por saber, ó Deus, que tu pagou o preço para nós andarmos nessas veredas da justiça. Não é algo nosso, mas é algo que vem de ti. Eu oro para que cada irmão que esteja escutando se aproprie dessa verdade e nesse período esteja te servindo. Mas oro também por aqueles que não te conhecem ainda, Deus, que acham que podem fazer coisas para agradar a Deus e terem a vida eterna. Que entendam, Deus, que só Jesus pode fazer. E o que eles podem fazer é depositarem sua fé no sacrifício e ressurreição de Cristo e se arrependerem dos seus pecados e assim descansarem, não na sua justiça própria, mas na justiça que procede de Cristo. Eu peço a tua ajuda para todos nós nesse período, em nome de Jesus Cristo. Amém.